A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, visitou o complexo penitenciário da Papuda no último sábado. Foi a segunda visita que a ministra fez à unidade do sistema prisional brasileiro. A primeira foi em outubro, no Rio Grande do Norte. Nos dois presídios, ela constatou uma realidade que todo mundo já sabe: a superlotação. Na Papuda, a ministra visitou uma cela que abrigava 18 homens, 10 a mais do que a capacidade permitia. Uma área do complexo que tem vagas para 1.400 pessoas abrigava cerca de 3.200 condenados. No centro de detenção provisória, a situação é ainda mais complicada. Cerca de 4.000 presos dividem 1.600 vagas. Servidores relataram que em certos pavilhões a superlotação chega ao triplo da capacidade do local. Apenas 2 alas novas, inauguradas neste ano, comportariam a lotação projetada das instalações. As visitas são para que a presidente do Supremo possa verificar na prática as condições em que os presídios funcionam. Outro problema constatado foi a deficiência de trabalhadores. Para vigiar e atender os cerca de 15.000 presos do complexo penitenciário da Papuda, existem apenas 1.483 servidores. Em seguida, a ministra se reuniu com representantes da Associação de Familiares de Presos do DF e do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Entre as reclamações estão deficiência de atendimento médico e odontológico, além de distribuição de alimentos estragados. No último dia 3, os agentes penitenciários deram fim a quase um mês de greve. Durante o período, as visitas à Papuda chegaram a ser suspensas, o que causou revolta entre os parentes dos presos. A Secretaria de Segurança havia anunciado reforço para garantir as visitas durante o movimento dos agentes, mas voltou atrás, alegando risco de rebelião. Isso aí é difícil da gente entender, né, Cláudio Berto? Porque o poder público gasta dinheiro, investe, constrói novos presídios, aumenta os que já existem, mas também a criminalidade aumenta e avança. Então, é uma questão difícil de ser solucionada, né? É muito difícil mesmo, né? Olha, primeiro a gente tem que destacar o papel desempenhado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Ela é uma mulher admirável, corajosa e faz muito bem de colocar o dedo na ferida, porque é encargo do Poder Executivo e também dos estados, do GDF inclusive, a construção de presídios, né? Exatamente essas alas que faltam à Papuda. Não há denúncia mais contundente, mais eloquente dessa situação aqui na Papuda do que uma visita da própria ministra Carmen Lúcia. Ela está de parabéns por isso, mas ela também precisa ajudar a solucionar esse problema. Vivemos uma crise e uma crise de falta de recursos. O Poder Executivo, o Estado brasileiro, quebrou, como a gente sabe, né? Agora, é preciso também lembrar com relação a esses presos que sofrem o problema da superlotação, não quer superlotação, não cometa crimes. O presidente Michel Temer reúne ministros à tarde para cobrar empenho na finalização de obras inacabadas e aprovar as reformas do governo. Pela manhã, 240 emissoras de rádio deixaram a faixa AM e agora são FM. A gente volta a falar com Renata Dourado. E aí, Renata, como é que foi esse empenho, essa mudança hoje das rádios? Pois é uma etapa, na verdade, sabe, Sérgio? Porque essas emissoras, elas vão ter que apresentar um laudo técnico há muito tempo já que essas emissoras sonham, né, em mudar de frequência. Então, elas vão apresentar um laudo técnico. A partir daí, se aprovado esse laudo técnico, aí elas vão pedir autorização para a Anatel para, de fato, poderem funcionar aí na FM, o sonho de todas elas. Isso porque você vai melhorar, a expectativa pelo menos é essa, melhorar a qualidade do áudio dessas rádios, você vai diminuir os custos, você vai aumentar a audiência, porque, em geral, o FM, né, tem mais audiência do que a AM em geral, e tem também aquela possibilidade da tecnologia de você poder sintonizar pelo celular, pelo tablet, smartphone. Então, nós temos aí imagens dessa solenidade. O presidente Michel Temer falou, né, sobre a questão da liberdade de imprensa, aproveitou para falar sobre a liberdade de imprensa, também falou sobre a PEC do teto dos gastos, né, que limita aí os gastos. Falou, por exemplo, Sérgio, que o governo vai cortar na própria carne, que no primeiro momento isso pode gerar uma impopularidade, ou seja, as pessoas não compreenderem essa PEC, proposta de emenda constitucional, que determina que o governo, a União, na verdade, só pode gastar
com uma referência à inflação do ano anterior. Então, de uma certa forma, você congela os gastos, né? Então, ele disse que nesse primeiro momento é bem possível mesmo que as pessoas não compreendam, mas que depois, com os resultados aí da melhora da economia, as pessoas vão compreender que é o melhor a se fazer, segundo aí o presidente Michel Temer. E à tarde ele vai se reunir exatamente com ministros para cobrar a respeito de obras inacabadas, como a própria transposição do Rio São Francisco. Então são mais de 1.500 obras que o presidente Michel Temer vai querer o retorno aí desses ministros, saber por que estão paradas, ou se não estão paradas, por que estão andando a passos lentos. Então vai ter esse feedback, né, esse retorno mesmo dos ministros, porque a ideia, claro, é dar agilidade a essas obras, muitas delas importantes, como nós citamos aqui, a transposição do Rio São Francisco e várias outras também que estão paradas por motivos, seja por burocracia ou outros motivos, que o presidente Michel Temer vai querer saber exatamente desses ministros, esses motivos para poder dar andamento aí a essas obras consideradas importantes para o Brasil. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. O Cláudio Humberto, essa história de retomar a obra que está parada, e muitas vezes são obras pequenas, que para a comunidade ali onde elas vão acontecer, às vezes são muito mais importantes que a obra megalômana em outros lugares do país, né? Exatamente. Olha, uma das razões para essa questão das obras inacabadas, reclamada agora, essa reclamação, essa queixa do presidente Michel Temer, são iniciativas de Ministério Público, de Tribunal de Contas, na Justiça, que acabam suspendendo a obra. Nós tivemos aqui no Distrito Federal vários desses casos. Talvez o mais grave deles foi do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, que iria percorrer a W3 Sul. Só a implantação desse sistema ia retirar da W3 Sul o tráfego de cerca de 400 ônibus por hora. Ia melhorar o trânsito naquela região, além de atender de forma magnífica os usuários, porque é um transporte seguro, climatizado, silencioso, enfim, era uma maravilha de transporte. O resultado é que começaram os governantes que contrataram as obras, houve indícios de que eles estavam roubando, e aí está roubando, então prenda o ladrão, faz com que ele devolva o produto do roubo. Não precisava destruir o projeto como foi destruído. Assim como o VLT aqui, em todos os estados, em quase todos os municípios, há exemplos como esse, de obras simplesmente que foram interrompidas em prejuízo da população. De hoje até sexta-feira, 6 regiões do Distrito Federal com altos índices de dengue vão receber visitas de um mutirão de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável também pela transmissão do Zika vírus e da febre chikungunya. 650 funcionários do Serviço de Limpeza Urbana e agentes de saúde passam por Braslândia, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, São Sebastião e Samambaia. A Vigilância Sanitária pede a colaboração dos moradores, evitando o acúmulo de água parada. Denúncias e informações no Disque 160. Cuidado com as famosas receitas caseiras que prometem emagrecimento rápido. Antes de usar qualquer produto, é preciso conhecer o que está sendo consumido. O Band Cidade foi atrás dos segredos que estão por trás dos produtos da moda, como a noz da Índia, tão procurada por quem vive na luta contra a balança. Eles estão à disposição para os consumidores nas prateleiras do comércio. Noz da Índia, hibisco, óleo de coco. Quem busca por esses produtos geralmente espera encontrar ajuda no processo de emagrecimento. As pessoas gostam muito das coisas que emagrecem, né? Principalmente as mais gordinhas. Porque é o seguinte, parece que elas têm um certo tipo de trauma. Hibisco, chá de hibisco, cártano, o seca-barriga, que é feito com goji-berry, a chia, todos eles auxiliam bastante no emagrecimento. Na internet não é difícil encontrar informações sobre o uso desses e de outros alimentos para perda de peso. Mas este médico faz um alerta. O consumo sem orientação profissional pode trazer complicações sérias para o usuário. Esses medicamentos que têm alguma propriedade fitoterápica, que é dito dessa forma às vezes, podem gerar sim alguns efeitos colaterais bem importantes, até reações que comprometem o funcionamento dos rins, reações de hepatite, hepatite medicamentosa, e sintomas gerais como náusea, vômito, mal-estar. Esta nutricionista também alerta para os riscos da ingestão desses produtos. Ela afirma que, apesar de serem vendidos como naturais,
é preciso que sejam avaliados antes do consumo. E dá o exemplo da noz da Índia. A noz da Índia, ela é uma semente que ela veio muito agora para nos ajudar na questão intestinal. Então ela é um potente laxativo, mas a gente também tem que ter cuidado com o seu excesso, né? Não chegar no excesso para não ocorrer nenhum tipo de problema. E para quem quer emagrecer, os profissionais da saúde deixam um recado. Não existe milagre para a perda de peso. É preciso ter determinação para aliar uma alimentação balanceada a exercícios físicos. O melhor mesmo é introduzir uma queima de gordura maior, né? Então através da atividade física, alimentação fracionada. Quanto mais você fraciona uma alimentação, mais o seu organismo tende a não armazenar gordura. Veja a seguir, criação de games gera R$ 2 milhões no Distrito Federal. Band Cidade volta já.